segundo livro dos Reis, capítulo 2, de 19 a 22. É o nosso trecho da palavra inspirada, infalível e inerrante de Deus para nos abençoar nesta manhã por meio da sua pregação. Veja só então, meus irmãos, o que diz o texto sagrado. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém, as águas são más e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Ele o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas, até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Meus irmãos, vamos orar? Baixe a sua fronte, oremos ao Senhor. Ó Deus, quem nós somos, ó Pai, quem nós somos? Pecadores que carecem da água viva, ó Deus, que é Cristo. Portanto, ó Pai, nós te pedimos pelo teu Santo Espírito que em nós habita e nos leva a orarmos ao Senhor. Nós te pedimos ousadamente, como o Senhor nos permite e nos ordena, que entremos na tua presença de maneira ousada, ó Deus. Nós te pedimos agora que, ó Senhor, nos conceda o que prometeste, ó Deus. Aquilo que o Senhor falaste em tua palavra, que quando o teu povo se ajunta para adorar ao Senhor, o Senhor derrama ali a sua bênção e a vida para sempre, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós te pedimos, cumpra a tua palavra, ó Deus. Derrama sobre nós nesta manhã, no dia do Senhor, a tua bênção e a vida que é Cristo para sempre, ó Deus. Dá-nos nesta manhã de beber de Cristo Jesus, a fonte de águas vivas. Ó Pai, abençoa-nos assim, por meio da sua palavra, que fora lida e agora será pregada. Assim nós confiamos em Ti, unicamente em Ti, ó Deus, e dependemos de Ti. A nossa alma espera em Ti, ó Deus. Dá-nos desta graça, em nome do Filho bendito, do Rei eterno, do Senhor poderoso, todo-poderoso, Jesus Cristo, o mediador. Nós oramos com perdão dos pecados. Amém. Irmãos, vocês então se lembram que nos primeiros capítulos, o primeiro e parte do segundo capítulo deste livro de 2 Reis, Elias fora tomado por Deus através de um redemoinho. E Elias não mais estava com os discípulos, os profetas, nem com o seu, digamos assim, servo fiel, seu escudeiro, por assim dizer, Eliseu, que Deus chamara para suceder, para de fato, por assim dizer, sentar-se na cadeira de Elias, ser o profeta agora de Israel. E assim se sucede. Vocês se lembram que nós vimos nos últimos sermões que quando Elias foi levado no redemoinho e Eliseu viu com seus próprios olhos Deus levando a Elias, e Eliseu disse, né, meu pai, carros e cavaleiros de Israel. E a Bíblia diz que quando Elias foi levado aos céus, o seu manto permaneceu. Seu manto estava no chão, a sua capa. E então Eliseu, pega a capa de Elias, que era o símbolo de sua autoridade, assim como o cajado era o símbolo da autoridade de Moisés. E então, com a capa de Elias em mãos, Eliseu diz, onde está o Deus de Elias? E fere as águas do Jordão que se dividem. E Eliseu passa. E quando ele passa, ele encontra do outro lado do Jordão os discípulos dos profetas que estavam aguardando a Elias e a Eliseu. Agora Elias não mais, porque havia sido levado. E então os discípulos de Eliseu reconhecem que o Espírito do Senhor agora está, como esteve sobre Elias, está sobre ele. E agora nós começamos, o primeiro texto que nós vimos aqui, nós lemos agora, é o primeiro sinal, o primeiro milagre do ministério de Eliseu.
que substitui a Elias. E é um sinal que fala do poder de Deus para transformar a vida dos pecadores, para restaurar a vida de pecadores como eu e como você. Olha o que diz o texto aí. Esse trecho do capítulo 2, de 19 a 22, nos conta acerca de um acontecimento na primeira cidade que Eliseu visitou após se tornar o profeta mais importante de Israel, certo? Porque agora ele substitui, como falamos, a Elias. Então ele está visitando a primeira cidade, ele está na primeira cidade, onde, como o profeta mais importante de Israel, certo? Que os discípulos dos profetas vão seguir agora. E essa cidade é Jericó. Aliás, ele já se encontrava em Jericó quando do texto anterior que nós vimos. Ele estava ainda em Jericó. Versículo de número 18 diz assim: então voltaram para ele os discípulos, que vocês se lembram que foram enviados, queriam ir procurar Elias, lembra-se? Nós vimos isso no último domingo. Então voltaram para ele, para Eliseu, pois Eliseu permanecer em Jericó. Então ele está em Jericó. E aí ele vai dar início ao seu ministério profético no lugar de Elias. Ali em Jericó, meus irmãos, o conselho da cidade, os anciãos da cidade, os líderes da cidade de Jericó vão procurar Eliseu com um problema sério. Um problema com o abastecimento de água de Jericó. E esse abastecimento desta água ruim, esta água má, nós veremos, esse abastecimento trazia morte e esterilidade à cidade. E é esse problema que aqueles homens levam agora ao profeta Eliseu. Então veja o versículo 19, como eles vão apresentar esse problema que acontece lá em Jericó e que, obviamente, faz de vítimas os que ali habitavam. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade. Ou seja, essa cidade, ela é boa na sua localização, é uma cidade boa. Como vê o meu senhor, como pode perceber o meu senhor. Porém, há um problema. As águas dessa cidade são más e a terra é estéril. É interessante que a palavra hebraica, a frase a terra é estéril, em hebraico, ela também pode ser traduzida como a terra sofre abortos. Esta terra sofre abortos. Alguma coisa na água de Jericó fazia com que as mulheres abortassem as suas crianças. Isso fica mais claro ainda quando você lê o versículo 21, quando a palavra do Senhor diz assim: tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte nem esterilidade. Então a palavra literal para estéril no versículo 19 é aborto. Então nós poderíamos ler: estas águas, porém, são más, e a terra sofre com abortos. Literal o que está no texto hebraico. Então, meus irmãos, havia água e mais água na cidade de Jericó, mas não havia sequer nenhuma gota que poderia ser bebida. A água era suja, salubre e amarga. Jericó era como uma Chernobyl pós-acidente nuclear. O problema era tão sério que a água ruim era a causa de abortos naquela terra. Aliás, isso não é tão distante de nós, porque uma matéria na Reuters, que é a agência de notícias britânica, uma das mais famosas, em 2012, publicou um estudo que dizia que a água que continha muito cloro levava ou poderia levar a abortos. Então, não é tão distante de nós. Uma água má, uma água, por assim dizer, envenenada, pode levar a abortos. Não só na época de Josué, mas, como nós vimos, muito próximo de nós também. Mas havia alguma coisa singular aqui em Jericó, do porquê estas águas eram más e porque havia morte na cidade por conta dessas águas. Havia um profundo problema aqui, espiritual, que estava escondido por trás das fontes de Jericó. A água era letal, meus irmãos, mira querida, porque a cidade, lembra-se? A cidade fora o quê? Amaldiçoada.
amaldiçoada. Lembram-se? Nós vimos isso em Hilel, quando ele reconstrói Jericó, e a maldição que Josué lançou sobre a cidade, da parte de Deus, mata os 2 filhos dele. Vamos lembrar isso. Quando Josué, pelo poder de Deus, segundo a vontade de Deus, destrói Jericó, lembram-se? Quando Deus destrói Jericó, lembram-se? Josué, por meio da palavra do Senhor, estabelece uma maldição sobre a cidade. Eu vou lembrar do texto, tá? Está lá no livro de Josué. Diz assim: naquele tempo da destruição de Jericó, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito, lhe porás os fundamentos, e à custa do mais novo, as portas. Josué 6, 26. Então havia uma maldição que Deus havia lançado sobre a cidade pagã de Jericó, que se alguém tentasse reconstruí-la, esta pessoa faria isso a custo de filhos. Se ela lançasse os fundamentos, o primogênito, o mais velho, morreria. E no final da reconstrução, o mais novo seria também requerido da parte de Deus. Veja que como está ligado a questão da morte das crianças com a morte dos filhos do homem que tentasse reconstruir Jericó. Pois bem, um homem ousou desafiar a Deus. Um homem debaixo do reinado de Acabe. Nós vimos a história dele lá em 1 Reis 16. O nome desse homem era Hilel, filho de um belemita, ou chamado o belemita. Então, um homem de Belém, chamado Hiel, tentou reconstruir e opôs-se a Deus e tentou desafiar a Deus. Deus disse que seria maldito, mas ele desafiou a Deus. Ele quis construir Jericó e a reconstruiu. O texto lá de 1 Reis diz assim: Hiel, o belemita, edificou a Jericó. Isso depois que Deus amaldiçoou e ameaçou com a maldição quem tentasse reconstruí-la. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu Abirão, o seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, terminando a reconstrução, morreu Sejube, o seu último, segundo a palavra do Senhor, que lhe falara por intermédio de Josué, filho de Num. 1 Reis 16, 34. Então vejam, por trás do problema das águas de Jericó, havia um profundo problema espiritual, uma maldição de Deus sobre aquela cidade e sobre aqueles homens pecadores. E agora esta maldição permanecia. Por isso que havia abortos na terra, a terra era estéril, porque a cidade, juntamente com seus habitantes, estavam debaixo dessa maldição de Deus por causa dos seus pecados. Lembram-se? Jericó era uma das cidades de Canaã e os cananeus eram homens pecadores. Irmãos, da mesma forma hoje, assim como Jericó amaldiçoada, nós vemos nossas cidades amaldiçoadas por Deus. Por quê? Porque seus habitantes vivem em pecado. Não é verdade? Nós olhamos para a nossa cidade e para as cidades do nosso país e outras muitas cidades no mundo. E nós vemos claramente a maldição de Deus sobre a cidade. Por quê? Por conta do pecado dos homens. Miséria, fome, assassinatos de bebês, aborto é assassinato de bebê. Violência, corrupção, injustiça, traição, inimizades, mentira, opressão, doenças sexualmente transmissíveis, tudo isso, toda essa miséria e morte é resultado do pecado do homem e assim a manifestação de Deus é a sua ira através disso que nós descrevemos, de todos esses males, de todos esses maus sobre a oposição do homem para com Deus. Então, irmãos, a miséria, a morte que nós vemos na cidade, toda a desgraça, todo o sofrimento, toda a injustiça e opressão, todo tipo de mal, ele tem uma origem, ele tem um fundamento: o pecado do homem.
A Bíblia fala que a ira de Deus, Paulo diz isso em Romanos, a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Romanos 1, 18. A ira de Deus, através desses males, fome, peste, morte, vem por causa do pecado do homem. O pecado do homem atrai a ira de Deus. E a ira de Deus vem sobre a humanidade perversa, sobre as cidades humanas, as cidades dos homens. Por trás, então, irmão, de toda a tragédia humana, está o pecado com suas implicações. O que Paulo diz em Romanos, e ele continua dizendo sobre isso, ele fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, agora vejam, e pelo pecado a morte, veja que o sofrimento, a morte é por causa do pecado. Por meio de um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E o que acompanhou o pecado? A morte. Então toda a miséria que nós vemos, todo o sofrimento é por causa do pecado. Por isso, meus irmãos, é vão acreditar que algum tipo de filosofia puramente humana, algum governo terreno ou políticas sociais poderiam por si só resolverem definitivamente a situação. Perceba as implicações do que nós estamos dizendo aqui, o que a Bíblia diz para nós, que o pecado é a origem de todo mal, porque nós achamos que nós podemos resolver as coisas sem resolver o pecado. Então nós confiamos em políticas sociais, políticas públicas, em governos. Nós esperamos governantes de uma espécie messiânica que nos dê aqui na terra um paraíso. Mas isso jamais acontecerá. Irmãos, o máximo que pode acontecer é nós termos um governo menos pior. E não que isso não deva ser buscado. Porque, como disse um pensador, a política é a arte do possível. Eu prefiro ter um político menos pior do que o pior deles. Então, nós devemos buscar isso, mas jamais colocar nossa esperança última nessas coisas, porque o melhor dos governos, que ainda assim é o menos pior, não resolverá. O máximo que os homens podem fazer sem Cristo é tornar as coisas um pouco menos pior. Porém, saber disso nos livra de colocarmos nossa esperança naquilo que não nos pode salvar. Então, tudo que nós vemos de mal na nossa cidade, ao redor de nós, tem a ver com pecado. E se você e eu desejamos ficar indignados com essas coisas, e obviamente elas merecem a injustiça, a opressão, os sofrimentos, merecem, de certa forma, indignação justa, mas fique acima de tudo indignado com o teu pecado, com o pecado daqueles que te cercam, porque é por causa deles que toda esta miséria nos cerca. Ao mesmo tempo, não só as cidades sofrem, mas a alma do homem. Veja, não só o que está ao redor sofre as implicações do pecado do homem, mas a própria alma do homem sofre as implicações. Meus irmãos, ao mesmo tempo, o que é verdade no campo político, sociológico, é também verdade para o indivíduo, no que concerne a situação de sua alma. A cidade vai mal porque a alma vai mal. Ok? As coisas ao nosso redor vão mal porque nossa alma vai mal. A alma do homem vai mal, sem Cristo. Olha o que Isaías diz: toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Não são só as águas. É a cabeça, a mente corrompida. É o coração corrompido, o pecador. Esse é o problema fundamental. O problema de Jericó não era propriamente as águas, mas o pecado que colocou maldição sobre a cidade. E teve as implicações que tiveram. Vivemos em um tempo em que há esterilidade na alma, um vazio existencial, uma secura de propósito, um deserto de solidão e desesperança. Quantos homens e mulheres estão doentes, quanta amargura, quanta desolação. Os homens bebem e procuram beber todo tipo de água contaminada, somente para descobrirem que o que conseguem é apenas mais sede.
mais morte. Porque o homem, debaixo da maldição de Deus, por causa dos seus pecados sem Cristo, está fadado a todo tipo de desgraça em sua alma. Veja, irmãos, o problema não está só ao nosso redor. O problema, quando nós não temos Cristo, e talvez alguém aqui não o tenha ainda, está na alma. A sua falta de esperança, a sua falta de alegria, esse vazio que você sente, nada pode resolver isso. Você pode mudar de igreja para igreja, procurar preencher a sua agenda, seus dias, fazendo cada semana uma coisa diferente, programando viagens. Nada disso irá resolver a angústia da sua alma e a sua sede. Mas esta é uma triste verdade, ok? Mas nós veremos mais à frente que há uma solução toda poderosa e bendita para isso. Então, vamos continuar o texto. A solução para aquela cidade de Jericó estava, obviamente, sob o poder de Deus. E Deus usaria o seu profeta para isso. Agora nós veremos a solução que Deus daria a Jericó, a cidade amaldiçoada, e às suas águas, por consequência, pelo poder de Deus por meio de Eliseu. Veja o que acontece agora, versículo 20. Depois de Eliseu saber do problema, olha o que ele diz. Ele disse, Eliseu, leiamos juntos. Ele disse: trazei-me um prato novo. Até aí. Irmãos, por que sal? Certo? Por que sal? Um encantamento mágico. Alguma simpatia? Bom, o riso de vocês já disse que é improvável. Absolutamente improvável. Nada disso. Claro que não. Será porque sal era um sinal de uma cidade amaldiçoada? Sodoma e Gomorra, lembra? Foi destruído por fogo e hoje as colinas de Sodoma são todas lá cobertas de sal. Será por isso? Bom, isso só confirmaria a maldição e não curaria, certo? Talvez não. Pelas propriedades restauradoras do sal. Mas só um prato talvez não resolvesse o problema das águas de Jericó. Bom, se essas possibilidades não nos são muito possíveis à mente, ao intelecto, então talvez seja melhor pensar no sal como um sinal da aliança de Deus. Olha só alguns textos sobre isso. Como o sal, o elemento, você usa na cozinha, estava ligado aos ritos que apontavam para a aliança do Senhor com seu povo. Lá em Levítico 2, eu vou ler para vocês. Não precisam abrir não, mas eu vou ler. E dar a referência também, tá? Em Levítico 2, versículo 13, diz assim: toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. Então toda a oferta dada a Deus era para ser temperada com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança. O sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Levítico 2, 13. Então, sal era um elemento que, de fato, estava ligado às ofertas de manjares, dos cereais que eram apresentados a Deus, dentro do contexto de aliança. Deus, na sua aliança, na administração dessa aliança no Antigo Testamento, exigia essas ofertas. E delas não poderia faltar o sal. Mas há mais textos. Em Números 18, 19, encontramos assim: todas as ofertas sagradas, não ainda salgadas, mas, por enquanto, sagradas. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, dei-as a ti, a teus filhos, falam os sacerdotes, e as tuas filhas contigo, por direito perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é esta, para ti e para a tua descendência contigo. Números 18, 19. Novamente, aliança e sal. Agora mais ainda, lá em 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5, Deus diz assim: não nos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal?
Novamente. Aliança com sal. Então, sal era um elemento que estava presente nos ritos que Deus dera na sua administração do Antigo Testamento ao seu povo. Então, o sal fazia parte dessa aliança de comunhão com Deus e o seu povo, através das ofertas que o povo oferecia a Deus segundo aquilo que Deus havia designado. Eliseu, então, visto isso, o texto não diz de Eliseu, mas olhando outros textos da Bíblia que nos ajudam a entender melhor, nós podemos concluir com uma certa tranquilidade, irmãos, que Eliseu pode ter usado o sal para simbolizar uma renovação da aliança de Jericó com Deus. Que Jericó, por assim dizer, estava arrependida dos seus pecados. E que o sal da aliança era, de fato, o símbolo de que ele queria voltar-se para Deus. Aquela cidade pagã queria ser agora povo de Deus. Estava arrependida dos seus pecados. Bom, irmãos, é uma possibilidade. Quaisquer, entretanto, que fossem razões, ou a razão, quaisquer que fosse, a razão de Eliseu usar o sal, o fato é que Deus curou e purificou as águas de Jericó. Olha só o versículo 21 e 22. Vamos ver juntos, 21 e 22? Leiamos. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas. Ficaram saudáveis aquelas águas até ao dia de hoje, segundo a palavra do Senhor, obviamente, que Eliseu tinha dito. Alguém tem dúvida que as águas de Jericó são saudáveis até o dia de hoje? Basta visitar a cidade. Está lá na Cisjordânia. Vamos fazer uma caravana para nós irmos. Dá não, né, irmãos? Talvez alguns consigam. Mas você sabia que a cidade de Jericó, na Cisjordânia, é conhecida por um oásis, por ser um oásis no deserto? A cidade de Jericó, da atual Jericó, na Cisjordânia, é conhecida como oásis no deserto, rodeada de palmeiras, com diversas fontes de água, que favorecem o cultivo de vegetais. Aliás, a cidade de Jericó é conhecida por ser a cidade das frutas cítricas. Até o dia de hoje. Irmãos, esse milagre, pelo poder de Deus, operado por Eliseu, o primeiro milagre que Eliseu opera, após assumir a cadeira, digamos assim, profética de Elias, nos lembra outro milagre bíblico. Enquanto nós falamos aqui de purificação de águas, de transformação de águas, vocês se lembram que no Antigo Testamento, alguém que fez um milagre assim pelo poder de Deus, antes de Eliseu, Moisés. Lembram-se? Quando ele tornou as águas amargas de Mara em águas boas para se beber, o texto lá de Êxodo 15 diz assim: fez Moisés partir a Israel no Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Vocês sabem, né, que o nome Mara significa amarga, não é isso? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. No caso lá de Eliseu, o sal. Aqui uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Êxodo 15, 22 a 25. O que o texto de Eliseu, ligando ao texto de Moisés, quer mostrar? Que Eliseu tem a mesma autoridade dada por Deus que tinha Moisés. Mas vocês se lembram que tanto Moisés quanto Eliseu apontam para um profeta maior e muito melhor, que é Jesus Cristo, o grande profeta. Aquele que não só transforma águas, ele é a água da vida. Meus irmãos, o mais importante deste milagre de Eliseu é que ele nos aponta para diante, para o Senhor Jesus Cristo. Eliseu e seu ministério revelam o padrão da salvação superior a ser realizada pelo Filho
de Deus. Veja só, meus irmãos, assim como a cidade, eu passo aqui a uma aplicação da palavra de Deus, desse texto a nós aqui, ao nosso coração, à nossa vida. Assim como a cidade de Jericó estava amaldiçoada e, por consequência, os seus habitantes, talvez você esteja se sentindo também oprimido pelas consequências de seus pecados. Você se veja como alguém amaldiçoado. Talvez você não veja nenhuma solução para a sua vida. É possível, meu irmão querido, nesta manhã, minha irmã querida, ou você que nos visita, que ainda não se decidiu por Cristo, é possível que você acredite que uma escolha má que você fez há anos destruiu a sua vida para sempre. É possível. Eu não lhe conheço. Eu não sei o que você tem no coração. Mas é possível que você sofra por um pecado de anos. E você se sente ainda oprimido por ele. Talvez as consequências, as implicações desse pecado ainda te tragam sofrimento. Talvez você, mesmo arrependido do que fez, você acredite que o máximo que Deus pode te fazer é tolerar. O máximo que Deus faz contigo é te tolerar. Talvez você olhe para Deus como alguém que está sempre esperando a espreita para te destruir de novo, se caso acontecer alguma coisa de errado. Talvez você seja e pense ser alguém assim. Deus quer te dizer nesta manhã, meu querido, e minha irmã querida, e você que nos visita nesta manhã, que seu amor em Cristo está disponível. E se você crer em Jesus Cristo e arrepender-se dos seus pecados, dos tantos pecados que você cometeu, Cristo te restaura e te faz novo, e te dá paz com Deus, paz perfeita, agora e para sempre. Vocês se lembram da mulher que entrou na casa de um dos fariseus, quando Jesus estava ali jantando com aquele homem, com aquele proprietário daquela casa? E ela, então, pecadora, aquela mulher, foi até a mesa onde estava Jesus e, tomando um vaso de perfume caríssimo, estando atrás, aos seus pés, aos pés de Jesus, chorando, regava-os com lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Lembram-se dessa pecadora? De como ela se entregou a Cristo, de como ela chorou por seus pecados, de como ela chorou pelo perdão que Cristo dá, e ela ouviu de Cristo, da boca dele: perdoados são os teus pecados, mesmo que sejam muitos, mesmo que sejam terríveis, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Lucas 7, 36 a 38, 48 a 50. Irmãos, assim como Deus, por meio de Eliseu, providenciou água potável para o povo de Jericó, água limpa, água pura, água boa, assim o Filho de Deus promete dar água da vida, água pura, para toda a alma sedenta que a Ele pedir. Como eu falei, meus irmãos, talvez alguém dentre nós se veja perdido, sem esperança, uma vida seca, uma vida infrutífera, uma vida sem razão. Mas Cristo o chama para tomar dele mesmo, para beber dele, a água da vida. Ele diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior, ou do seu interior, fluirão rios de água viva. João 7, 37 a 38. A mulher samaritana, vocês se lembram? Jesus disse: quem beber desta água, tornará a ter sede. Lembra da água do poço de Jacó? Quem beber da água do mundo, dos prazeres desta vida, da confiança em família, da confiança em dinheiro, de prazeres, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4, 13 e 14. Meu irmão, minha irmã, ou você que aqui está e não tem ainda se entregado a Jesus. E meu irmão querido, minha irmã, você que já se entregou a Jesus,
mas está por algum motivo longe dele. Não nos enganemos. Pode haver aqui entre nós pessoas que já creram em Jesus, já estão salvos por ele, porque creram verdadeiramente, mas estão andando longe dele, estão fracos na fé, não estão indo à fonte de águas, não estão bebendo água pura, por isso andam tristes, desanimados, sem esperança, infrutíferos. Jesus lhe convida hoje a ir a ele. Ore como a mulher samaritana orou: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. João 4,15. Ore como ela, e então beba de Cristo. Beba dele. Beba de sua palavra e suas promessas verdadeiras. Não passe um dia sequer sem ir à fonte das águas puras, da água da vida, da água que sacia para sempre. Jesus Cristo tem poder de transformar maldição em bênção. Jesus Cristo tem poder para transformar a sua vida em uma vida abençoada. Ele tem poder para te dar sentido. Ele ser o seu sentido. Jesus Cristo, o Salvador, o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, Cristo nos ordena hoje: venha a mim e beba. E quem crer em Jesus Cristo jamais terá sede novamente. Pelo contrário, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí eu passo para a minha última aplicação final sobre do seu interior fluirão rios de água viva. O crente que bebe de Cristo, que tem a vida em Cristo e satisfeita em Cristo, será uma bênção para os demais. E lembra que a gente falou da sociedade, da cidade? Corrompida, amaldiçoada, como ela precisa de sal. Lembram-se? Quem bebe de Cristo, quem vai a Ele, é satisfeito nele e passa a ser o quê? Sal da terra. Se o texto fala de água e sal, Cristo é a água da vida. E Ele nos chama a ser sal deste mundo. Irmãos, assim como o sal foi usado por Eliseu como elemento de transformação das águas de Jericó, daquela cidade, assim os discípulos de Cristo devem ser na sociedade, sal da terra. Lembram-se, Jesus diz isso em Mateus 5, vós sois o sal da terra. Irmãos, a transformação que precisa ocorrer na sociedade, na cidade, é mais espiritual do que econômica, educacional, política ou social. Há muitas igrejas se perdendo nisso, mano. Há muitas igrejas deixando de ser uma agência da palavra do reino de Deus, uma testemunha da palavra de Deus, da doutrina santa, da palavra que transforma, da palavra que perdoa pecados por meio de Cristo e seu poder, da palavra que restaura, da palavra que santifica e purifica, para ser uma ONG, para cumprir apenas com necessidades desta terra. Isso não resolverá nada. As pessoas podem ser até bem cuidadas com relação às suas necessidades aqui, mas elas irão para o inferno do mesmo jeito. E não quer dizer que nós, e aqui eu faço um parêntese, não quer dizer que nós, como membros da igreja, não devemos estender nossos braços aos necessitados. Porque isso Deus ordena, que nós nos amemos uns aos outros e que façamos o bem, segundo a graça e a providência de Deus. Mas, ao mesmo tempo, não percamos de vida que o mais importante é o pão da vida e não o pão desta terra. Lembram-se quando os homens procuraram Jesus querendo comer do pão que ele havia multiplicado milagrosamente? Jesus diz assim para ele: vocês me procuram por causa do pão que eu vos dei, trabalhai antes pelo pão da vida, o pão do céu. A igreja é o celeiro, por assim dizer, do pão do céu. E nós temos sido os distribuidores deste pão do céu. Voltando aqui ao texto, nós temos sido sal da terra. Irmãos, há uma diferença grande entre frequentadores da igreja e cristãos. Há uma diferença muito grande. Há muitos frequentadores de igreja, mas infelizmente há muito pouco sal na terra.
No seu trabalho você é sal na terra. Na sua família, que não é cristã, você é sal lá também. No meio dos seus colegas de trabalho, ou da faculdade, ou do colégio que você estuda. Você é sal da terra. Você tem conservado, através da sua vida santa em Cristo, o ambiente. Você tem purificado o ambiente pelo poder de Cristo e uma vida santa. Isso não quer dizer que ao tentar fazer assim pelo poder de Deus, você não será perseguido. É interessante, meus irmãos, que quando Jesus fala de sermos sal da terra, ele fala dentro de um contexto de perseguição. Vamos lembrar aqui as palavras que Jesus fala antes aos seus discípulos, de lhes reconhecer e lhes determinar que sejam sal da terra. Jesus diz assim antes, imediatamente antes, a dizer aos discípulos que eles eram sal da terra. Jesus diz assim: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Aí Jesus imediatamente diz logo após: vós sois o sal da terra. Veja, consegue perceber? Haverá sofrimento para o crente quando ele procurar viver segundo os profetas, servindo a Deus, a Cristo. Mas ao mesmo tempo eles devem ser sal da terra. O ponto aqui, meus irmãos, é que mesmo que haja sofrimento por seguir a Cristo, mesmo que haja perseguição, haverá transformação. Pense comigo. Não foi debaixo de oposição que Neemias foi bem sucedido, reconstruindo os muros de Jerusalém? Não foi debaixo de perseguição que ele se dedicou a Deus e Deus o fez um transformador? Não foi? Não foi também, meus irmãos, debaixo de perseguição que o cristianismo triunfou sobre os reinos da terra? Não foi debaixo de perseguição? Não foi também debaixo de ameaças que a reforma protestante transformou o Ocidente? Veja, quando você é chamado para ser sal da terra, isso não quer dizer que não haverá oposição do mundo. Mas Deus garante que haverá transformação. Haverá transformação. Na sua casa, você tem tentado ser sal na sua casa. E muitas vezes o seu marido, seus próprios filhos, seus pais não lhe ajudam. Creia na palavra de Deus e em Cristo. Você é chamado para ser sal. E Deus lhe prometeu que haverá transformação. Continue fiel. Continue fiel. Eu estava ontem à noite lendo um livro de sermões selecionados de Charles Spurgeon e J.C. Ryle. E a minha alma, digamos assim, a nossa alma ardeu enquanto nós vimos, porque Spurgeon, falando de Jacó e da oração dele, diz assim: Jacó orou a Deus, lembram-se quando lutava com um anjo no vale de Jaboque? Lembram-se? Eu não te deixarei ir, se não me abençoares. E ele orou a Deus. Antes ele havia orado a Deus, antes do anjo vir e descer, ele havia orado a Deus: Senhor, me livra do meu irmão Esaú, que está vindo me matar. E aí, logo depois da oração primeira que ele fez, o Senhor se revelou a ele como um opositor. É interessante isso, não? Pense comigo. Ele orou para que Deus o abençoasse, naquela causa específica com relação a Esaú. Mas antes de Deus resolver favoravelmente em prol de Jacó, Deus se apresentou a ele como um inimigo, porque ele lutou com Deus. Isso aqui é muito significativo. Quando você quer fazer a vontade de Deus, haverá uma batalha antes. Quando você quiser acertar a sua vida, haverá uma batalha antes. Muitas vezes nós pensamos que nós oramos a Deus para que nos faça um transformador do nosso lar, do lugar onde estamos, que Deus abençoe vidas por meio da nossa vida dedicada a Ele, e nós achamos que terminada a oração, e não é assim. Jacó mostra que não é assim. Haverá antes uma luta, mas Deus dá graça de você perseverar e você vencerá. Como Jacó venceu. Lembra do que Jesus disse a ele? Porque nós cremos que ali o anjo que lutou com Jacó era Jesus pré-encarnado. Era a manifestação do Senhor Jesus. Lembra o que Jesus diz a ele? Lutaste contra Deus e prevaleceste.
Porque Deus dá bênção a todos aqueles que se apegam a seu Filho, a todos aqueles que vivem no seu Filho e por Ele, mesmo no meio de oposição, de perseguição, de ameaças. E Deus fará desses transformadores do lugar onde estão, do lugar onde Deus os colocou. Irmãos, portanto, saibamos que a obra de Deus, realizada segundo o seu poder, que opera em nós e conforme a sua vontade, em Cristo, a água da vida, recebe a bênção do Senhor. Não importa o contexto de desventura, como era o contexto de Jericó. E sofrimento que haja em nosso redor, sofrimento, angústia e morte, Deus sempre abençoará os seus servos em Cristo Jesus. Deus sempre dará vida a eles no meio da morte. Deus sempre dará a eles bênção no meio de um mundo amaldiçoado. E Deus sempre fará deles instrumento de transformação e bênção no meio de tanta oposição, no meio de tanta ameaça. Beba de Cristo. Vá a Cristo. Beba dele. Água limpa. Pare de beber do mundo. Pare de beber do mundo. Pare de beber do seu smartphone. Pare de beber dessas celebridades pagãs e imorais. Pare de beber disso. Beba de Cristo. Beba da fonte. E Ele te fará sal da terra. Sal da terra. Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Por favor, fiquemos de pé.